É você atropelar isso, Legal. Você quer o A resultado. informação pronta. Você quer comprar a caixa do Chad Smith pra ter o som do Chad Smith, velho. É isso. Não, e sem saber pra onde você vai usar, né? Qual que é o som que você vai tocar pra usar. Tipo assim, funcionaria a caixa do Chad Smith pra aquilo ali? Então, antes de qualquer coisa, é entender qual som que é que a gente tá falando, né? Começamos mais uma vez. Sou o Jean Dolabella, seu Lipe Carvalho, seu André Soares, né? O André? André Bastos. Como é que faz? Onde que a gente vai hoje? Hoje nós vamos falar de uma lenda, né? Na verdade a gente tá assim, né? A gente tá conversando aqui há um tempo já, depois que a gente chegou. Que é uma lembrança, na verdade, de uma master que a gente teve a oportunidade de fazer há alguns anos atrás, com esse mestre. Então, assim, de cara, para quem não conhece esse cara, que é o Steve Jordan, que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre vários assuntos, mas a gente veio dessa lembrança do Steve Jordan, né? Dessa master dele. Que é um cara uma curiosidade, né, pra galera. Sim. E eu confesso que a gente fechou a Masterclass e eu conhecia quase zero. Né? Quando ele veio tocar com o John Mayer, e aí a galera falava, não, tem que fazer Steve Jordan. Eu falava, quem é esse cara? Aquele foi o verdadeiro metaleiro que a gente tem aqui, né? Que todo mundo já sabe. E aí eu fui atrás pesquisar. E só uma curiosidade dessa Masterclass, né? E esse era o maior fã do cara. Eu era fã, assim, sou demais. Uma curiosidade é que a gente fechou tudo por SMS. Nem tinha um WhatsApp com foto do cara. Né? Era, então assim... Poderia ser qualquer cara falando cara, isso aí. ele mandou o rider lá pra gente no SMS, isso já em 2017, 18 talvez, e chegou faltando, sei lá, uma semana, eu falei assim, putz, e se não for o cara? Aí eu liguei pra ele de FaceTime e a voz dele é bem específica, assim, né? Eu falei, pô, é o cara. Tudo certo. Eu liguei só pra perguntar assim, qual água que você quer beber? Não, mas a gente falou, assim, né? Uma coisa só marcou de falar, bater um papo com ele. E foi legal pra caramba. E essa lembrança veio de uma das massas, não lembro se foi em São Paulo. A gente fez no São Paulo ou no Rio, né? E aí que ele conta que no show do Steve Jordan, porque no show do John Mayer, pra quem não sabe também, ele é o produtor musical, né? Ele que, por exemplo, nesse disco clássico que é o Vultures. Vultures, eu acho que ele produziu 2 discos. Foi mais de um. Do John Mayer. O primeirozão lá, né? Não é o primeiro, segundo? não. Não é o primeiro, não. Você vai ter que colocar aí. Esse aqui, ó. Põe na discografia dele. Põe na discografia dele. Continuum. É o Continuum. Isso. E ele produziu, como é que chama o outro também? Battles? Não. Como é que é o nome? Esse aqui, não? Não, esse aí, ó. Battle Studies. Ele produziu esses dois. Mas ele, depois ele tem várias produções assinadas em 2006. Continuum. Vultures é o nome da música. De uma das músicas. Já dei várias gafes aqui. Já começamos assim hoje, mas tudo bem. É legal. E aí, então, ele fala que nessa massa ele falou que o som de caixa, né, de uma música, ele é talvez seria o segundo ou o terceiro plano de uma música. A primeira coisa que as pessoas percebem, obviamente, é o vocal. Em segundo lugar, fica ali o violão, a guitarra, o que tiver de lead ali. E a caixa é uma coisa que está muito na cara da música. Então, ele gosta muito de experimentar sons de caixa até ele achar o que seja o ideal. E ele tenta levar isso para os shows. Então, no caso do show do John Mayer, naquela turnê que ele estava fazendo, ele tinha 7 caixas que ele trocava ao longo do show. Porque cada uma tinha uma sonoridade diferente, que é o que ele gostava de levar do que ele gravou do estúdio pro show. Então a gente ficou com isso na cabeça, falando, pô... essa lembrança ficou muito assim, né? Pra todos nós. E assim, claramente, né? E obviamente é uma ideia que vem da coisa de produção dele, né? Que é o viés mais de produção, assim. Você vê que claramente o cara tem essa preocupação com essa parada, e que também a gente trouxe 2 músicas pra gente escutar aqui do disco ao vivo, do trio, né? Que é o John Mayer tem tem assim, ele fez isso ao longo da carreira, né? E tem um momento do show dele normal, com a banda inteira, que a banda sai, fica só esse trio, e ele fez uma turnê, tá vendo como é que eu já pesquisei, né? Ele fez uma turnê tocando só nesse trio. Na verdade ele fez a turnê só do trio, mas tiveram alguns contextos que ele fez o show inteiro, né? Fez o show só de violão, e depois entrava o trio, e depois entrava a banda mais pop, né? Pra ele poder meio que
mostrar todas as vertentes que ele tem ali de som. Quanto ele é né? bonito. Então, nesse momento de estudos que a gente tá aqui, né? Uma coisa que a gente tem feito bastante é escutar, né? Isso. A gente escuta muita música e tenta entender o que essa música tá falando com a gente. E agora a gente vai escutar... Então. Aí qual Desse que é que disco escolheu? que chama Try, né? Que é desse trio, ele tem duas músicas muito marcantes, que uma, inclusive, é na sequência da outra e dá pra ver claramente o quão diferentes os times de batera são. E eu acho que é legal a gente escutar e cada um em casa anotar, assim, o que pegou, sabe? Qual que é a diferença aqui de música, assim. Tudo que a gente vai falar aqui, todo o vídeo, todo o nome e tudo mais, a gente vai colocar na descrição, né? Pra vocês poderem fazer esse percurso aí depois. Vamos lá? De cara, assim, antes da gente comparar, né? Porque a gente vai colocar outra música justamente para mostrar essa mudança de ambiente que ele Drástica. cria uma vez que ele muda o set, né? E nesse caso aí, a gente tá falando mais do que a caixa, né? Porque o que o André falou Sim. é o que ele faz normalmente na turnê com o John Mayer, que ele traz esse case com todas essas caixas, ele vai ao longo do show meio que mudando de acordo com a música. Nesse caso aí, ele tem um outro set Isso. ao lado ali, né? Então é outro bumbo, outra caixa e outro chimbal. Né? Aí a gente vai escutar agora a outra que vem na sequência. Que isso. Não gostou não, cara? Vou colocar as duas pra... Juntas? Diferente demais. E é uma música na sequência da outra, né? Tipo... O cara tem que pular de um set pro outro. É. Mas enfim, assim, eu acho que todo o lance da discussão vem dessa ideia de mudança de ambiente, né? Do quão você muda o ambiente. E aí a gente estava conversando sobre o porquê disso, deve, não deve, onde que a gente apontava essa Cara, só um detalhe, né? Esse disco, por ser ao vivo, ele provavelmente não tem muito lance de edição, assim, porque hoje em dia você pode gravar qualquer coisa e chegar no estúdio e mudar o som todo da bateria. Mas depois a gente foi até ver vídeos ao vivo, né? E é realmente, cara, o show é isso aí. O som de bateria de quem tava escutando lá no local é o mesmo desse... Vamos descrever um pouquinho o que você escuta nesse som? Qual que é essa diferença? As duas. Quer botar as duas? Vamos lá. Gravity primeiro. É sempre aro aqui? Eu acho que isso não é aro, cara. Não, Esse é o som da caixa. É? Ela é tão apertada. Cara. É a caixa. Uma caixinha. Vídeo lá. O que você nota, então, desse som de bumbo? Tem um rebeatzinho no prato, né? Na hora que começa, aí fica... Quer ver, ó? Vamos lá. Você escuta tudo mais apertado, né? Então, as notas são mais agudas, né? Então, o set que ele tá usando, esse bumbo e essa caixa, estão bem mais apertados. Sim. O som de chimbal também é mais... Parece que é mais ponta do que lado, total, né? Eu escuto mais ponta de baqueta. Estou tentando usar algo para representar aquilo ali, né? É claro que não precisa ser especificamente isso. Mas você escuta imaginando, né? Mais magrinho. O som de chimbal mais magrinho. A caixa, você estava achando até que era um aro de tão apertada que ela tá. E o bumbo, você escuta a nota dele mudando na hora que ele aperta um pouquinho o batedor, né? Porque ele tá tocando com a... Que gruda na pele, né? E o bumbo é um bumbo menorzinho, né? Então você escuta mais da nota dele, né? E mão? O que você sente de mão? Eu acho que antes de qualquer coisa, eu acho que é importante falar, ressaltar que assim, a gente tá falando de uma experiência de escutar algo e procurar uma coisa, né? E por que eu tô falando isso? Porque é muito comum você escutar
as pessoas, ainda mais hoje em dia, né, com essa aceleração de informação caindo na nossa cabeça, é muito fácil você ir ali rapidinho no Google, procurar o que é, você já sabe qual caixa que o cara estava usando, qual que era o chimbal, qual que é a baqueta, e aí você vai e, de repente, sei lá, adquire o texto disso, mas você não conseguiu imaginar isso. Você nem parou para escutar qual que é essa diferença e você já está comprando a caixa ou já está, sei lá, fazendo um ajuste na sua caixa para tirar aquele som. Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente está falando, e eu acho que esse trabalho é essencial para todo mundo. E eu acho que talvez isso aqui possa virar até uma dessas... Meio que tá virando, né? Porque já é o segundo vídeo que a gente vem falar mais ou menos dessa coisa que vai esbarrar em percepção, que é meio que o fundamento de qualquer outra coisa, né? Porque não adianta absolutamente nada para qualquer instrumento, para você evoluir em qualquer coisa ali, você ir só pelo resultado da coisa e não desconstruir aquilo e entender que vem de um som, de uma experiência, de um ambiente. E eu acho que eu queria até abrir um parêntese para isso, que é assim, claramente, quando ele está falando disso, de mudar as caixas no show, ele está falando de trazer um ambiente musical diferente para aquilo ali. Claro que ele está falando isso vindo de um lugar mais da bateria, porque é um instrumento que ele está tocando ali. Sim. Mas o viés é mais de produção, porque isso muda o ambiente da música como um todo. E a experiência das pessoas. Pelo que ele falou do quão marcante é um som de caixa dentro de uma música, né? Isso. Tá ali o tempo inteiro, marretando ali, tá na sua cabeça, tá... Pensa que a caixa, principalmente quando a gente está falando de um contexto mais pop, do lado, né, pelo menos desse lado de cá do mundo, eu tô tentando generalizar para ficar dentro de um ambiente que a gente consiga enxergar, assim. Se a gente está falando desse ambiente que é mais pop, a gente está falando de que a caixa, ela é, na maioria das vezes, quase que a palma da música, né? É onde você bate a palma ali. Então, é muito importante para esse equilíbrio do que é que está acontecendo naquela música ali, né? Então, isso traz ela para um plano de importância, né? É muito fundamental, assim. Então, voltando e linkando isso com o que eu estava dizendo, não é sobre falar sobre a melhor caixa, a melhor afinação, deve ou não deve. Não é esse o ponto. O ponto é perceber essa diferença, porque a partir do momento que você percebe isso, aí você vai entrar na busca do que é que você precisa, seja o que for que você for usar ali, para daí chegar no lugar do resultado, né? É desconstruir a parada para poder chegar de fato no resultado. Porque senão, o natural que eu vejo acontecer é você atropelar isso. Legal. Você quer o resultado. A informação pronta. Você quer comprar a caixa do Chad Smith para ter o som do Chad Smith, velho. É isso. Sem saber o que é o som do Chad Smith. Isso vira um corte do podcast. Mas pensa se não é. Tipo assim, o que não é só... Não, e sem saber para onde você vai usar, né? Qual que é o som que você vai tocar para usar. Tipo assim, funcionaria a caixa do Chad Smith para aquilo ali? Então, antes de qualquer coisa, é entender qual som que a gente está falando, né? E eu acho que isso aqui que a gente está fazendo tem muito a ver com esse estudo. Vamos colocar... Entender que tem camadas, né? De ter uma profundidade da informação, da busca, né? E do objetivo, que é uma coisa muito legal. Então, rapidinho, só recapitulando. A gente estava falando de Gravity, que é essa primeira música que a gente estava escutando, que é toda mais apertadinha. Tudo tem o som mais apertado, a ponto de você confundir o som da caixa com o aro. É muito apertado. Vacilo, né? Vamos escutar Vultures agora. Não era para confundir, não. Eu acho que no disco original ainda é mais grave nessa caixa aí, mas... Ó, deu uma... Obrigado por falar durante a música. A gente combinou de não falar. Cara, assim, a tocada dele é muito foda. É muito jogo duro, galera. E tem tanta coisa que eu queria falar, mas vamos ficar nesse assunto, porque senão isso aqui vai durar... né? Só ouvindo, né? Nós não estamos nem vendo o vídeo. E ainda bem, que na verdade isso foi uma decisão que a gente tomou antes de fazer isso aqui, porque a gente poderia comparar vídeos ao vivo, que vocês vão ver várias coisas. Vocês vão ver ele pegando na baqueta de um jeito diferente, você vai ver ele mudando. E tudo isso, eu acho que pode afastar a gente um pouco... da percepção. Do foco. Da descoberta. Do que a gente está falando? A gente está falando de perceber isso primeiro. Escuta, entende o que é, antes de ir comprar a caixa do... Isso é tão legal, porque esse groove dessa música é assim, que a gente aprende... ritmo na de primeira bateria, aula, no primeiro... 0-1. Só que não. Não, então isso que eu tô falando. Aí a gente volta nele lá depois de 10 anos. É isso. Isso que eu tô falando. Tem a ver com a percepção. Você escutar e fazer isso que ele tá fazendo é difícil pra caralho. A gente viu isso lá ao vivo, a gente fala, cara, por que o meu... Não sai dessa maneira. Por que o meu tom não sai em outro lugar? Aí você vê que tem toda uma malícia de milhares de coisas.
De som, o que a Mas gente enfim, escuta vamos agora? voltar pra Do aquela som. coisa, porque senão a gente O que a gente se escuta perde, nesse né? som de Vultures? Principalmente de boom e caixa, que a gente tá falando mais de aqui. cara, você vê que é exatamente parece que é o oposto, né? É tipo assim, em Gravity você escuta tudo apertadinho, muito seco e apertado. E em Vulture você escuta um negócio totalmente solto. Parece a sensação que o bumbo é de, sei lá, 50 polegadas, né? Parece que é um bumbão, bem mais ele tem muito mais, não só grave, mas a nota também é mais longa, né? Sim. E legal da escolha de uma faixa ser a 4 e outra a 5 é pra dar esse contraste também, né? Assim, a gente tá falando de uma música totalmente apertada pra outra que tá muito aberta, né? Sim. Então você tem uma sensação diferente quando você tá escutando, né? O contraste, né? O contraste, é muito exatamente. contrastante. Sim. Então, e a caixa também você vê que é bem mais solta, Sim. ela tem mais grave, mas ela tá numa nota mais afinada, numa nota mais grave. Outra caixa. E agora um questionamento, e se a gente tivesse esse som de batera no Gravity, sabe? Esse som de Vultures, qual que é essa função? Eu acho que isso é muito boa, essa reflexão, porque assim, a gente não tá falando no que é certo ou errado, cara. Exatamente. Mais uma vez. Isso não é para falar, nossa, ele realmente escolheu a caixa certa. A discussão nossa não é essa. A discussão nossa Escutar, perceber. é sobre escutar e perceber, até porque eu acho que isso que vai ajudar todo mundo a chegar numa coisa, né? Porque chegar. Até porque, né, pensa, você vai criticar um negócio antes de saber, vai ficar mais complicado ainda, né? Tipo, como é que você vai criticar e achar que essa. A gente poderia entrar nessa agora. Não, eu acho que se ele usasse essa caixa em Gravity, ia ficar horrível. Cara, só ia ter uma sensação diferente. só né? ia mudar o ambiente. O ambiente. Você tá falando de uma coisa diferente da outra. E uma coisa que você falou que isso vem muito, você falou do viés dele de produção, né? Uhum. Você acha que essa preocupação vem por essa história dele? Assim, um cara que já tocou com todo mundo, já gravou com todo mundo. A gente tá falando de um cara que tem 50 anos de carreira e já tá pronto depois de testar tudo, sabe? E que tá hoje tocando com o Rolling Stone. Né? Então acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa história, sobre essa trajetória. Eu acho que, obviamente, isso já é autoexplicativo, né? Isso aí que você disse já é meio que contando o que é. Por que ele fez isso, né? Claramente, ele não fez isso porque, foi uma brisa, né? Só uma brisa. Ele tá ele se colocou numa função de trazer um ambiente diferente para cada música ali. E isso acaba virando uma brisa da banda, né? É tipo assim, cara, vamos trazer uma coisa, vamos estabelecer isso aqui como esse... Vira um outro contexto musical. Tanto mesmo. que ele faz questão de não limitar isso só ao disco, né? Ele fala, cara, já que eu tive esse trabalho de escolher e achar esse som, eu quero que esse som seja o som que a galera vai ouvir no show quando eu for tocar. Então eu tenho que levar isso de alguma forma. E eu acho que quando ele fala isso, ele nem tá querendo dizer reproduzir a mesma coisa do disco, que é uma coisa que a gente falou aqui antes. Então, assim, é sobre trazer esse ambiente diferente, porém, obviamente, mais próximo do que era, né? Sensações. Então, o que a gente quer dizer com isso? Em Vultures, a música tem essa coisa mais grave, mais solta, mais larga, e ele trouxe esse ambiente pra ele. Então, não é que é porque assim, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você levar o mesmo sample pro show. Não é ser fiel, não é ser fiel ao disco. Sim, porque ele tá no orgânico ainda no ele tocando, de verdade, né? ele trazendo isso aí. Então, como que eu faço para estar o mais próximo daquele ambiente? Eu vou mudar meu instrumento, porque né, ele dita boa parte do som que eu tô tirando, mas eu também tô com a intenção diferente naquele lugar, que eu acho que isso é importante também. A gente não tá mudando só a peça. Ele tá mudando a intenção. O lugar que ele tá tocando com a baqueta no chimbal é diferente de uma música para outra. E é muito legal, que aí também é um assunto mais específico, né? Ele falou que leva 8 caixas, né? 7 ou 8. Será que ele tem uns backups de texturas, né? Exemplo, eu dei exemplo do Maroon 5, que o cara leva 3 caixas iguais porque ele quer ter um backup igual, porque é o mesmo som que ele quer. Isso. Né? Então, como é que funciona isso numa que são coisas, prática? tá vendo? São contextos diferentes, né? Uma coisa é você querer levar uma parada que você tem ali que tá preparada. Por exemplo, eu tocando com a Pitch, eu uso a minha reference de 6,5 de madeira e uso uma idêntica de reserva. Idêntico. Na mesma afinação. Por quê? Porque eu quero manter aquele show naquele mesmo lugar. Mas olha que loucura, né? Pegando Não, mas esse cara que usa 7 caixas, como é uma caixa para cada música, se a pele estourar, enquanto ele tá com outra caixa, o rosto tá tocando a pele dele. Mas olha só, a análise disso pra mim é... Quantas vezes no show que você tocava, você trocava guitarra?
Porque você queria uma textura diferente, Foi você o que queria ele ter um falou- timbre ele diferente. falou isso também, Exatamente a mesma coisa com a caixa da batera, né? Ele falou isso, né? O Eric Clapton falou usava. isso? Falou, o Ah, Eric Clapton usava 10 guitarras no show, por que eu não posso usar 8 Exatamente. caixas? É. Ele falou exatamente isso. E faz Total muito sentido, né? Mas é engraçado porque é um outro jeito de ver também a coisa, né? Porque não é, mas é porque não é comum. eu Não acho. é, exatamente. Só né? pra- Não, Porque, e assim, aquilo que a gente falou, não é comum e nem todo mundo tem essa E estrutura aí a gente pra vai poder entra levar nessa isso. outra Imagina, coisa que daí é outra chega discussão pra que é minha tipo, banda e fala, galera, agora eu vou levar. Eu É, acho- e lembrando, né, só para vocês entenderem, isso aí é um armário de caixas, que é um case grande que nós vamos combinar que não é para qualquer lugar, que não é para qualquer gig que dá para fazer isso. a gente falou muito de percepção, né? E que eu acho que é legal que a gente vai deixar na descrição do vídeo outros artistas, outras caixas, né? Outras diferenças, outros contrastes, pra gente realmente ter esse estudo de percepção, né? Sabe? O que a gente quer falar aqui é realmente, cara, vamos escutar, vamos entender e a partir disso a gente desconstruir e falar assim, o que é bom pra mim, né? Assim, o que vai funcionar na minha gig, né? E também convidar as pessoas para mandarem essas sugestões de observações que elas fizeram parecido com esse assunto nosso aqui. Sim, Pra é isso gente aí. poder avaliar, escutar. Eu acho que encerrando sem encerrar, né, porque acaba que todos esses vídeos que a gente está fazendo, a gente vai meio que Tim tentando... Jordan tem que ter uma temporada dele. Tem que ter uma temporada dele. E eu acho que... Inclusive, ele vai ser um convidado nosso quando estiver tocando com o Rolling Stone. Vai. Com certeza. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Segue a gente, aperta o sininho, faz aquela coisa toda lá. E comentem, por favor, né? Mandem Deixem suas sugestões e isso. coisas de Tá assuntos. aqui pra estudar junto, né? É nóis. Valeu. Massa. Valeu.